Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, de São José, que também nos acompanhe nesse momento, para que nós sejamos fiéis à fala e fiéis na escuta. Que eu também possa escutar aqui as inspirações do Espírito Santo, comunicar a vocês, e que o Espírito Santo também fale a cada um dos nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de falar propriamente sobre a Quaresma, veio ao meu coração contar para vocês sobre a terceira palavra de Jesus na cruz. Nosso Senhor, nós sabemos que pronunciou 7 frases, ou 7 palavras na cruz. E todas essas palavras lhe custaram muito, porque Nosso Senhor não conseguia quase respirar, não tinha ar, era um sofrimento atroz. Então, falar na cruz era abreviar um pouco mais a sua vida, porque ele precisava um esforço sobre-humano para conseguir que alguma palavra saísse da sua boca diante de todo o sofrimento e de toda a dor que passava. Então, nós acreditamos que cada uma daquelas palavras, daquelas 7 frases, tem um ensinamento de uma vida inteira. Se nós meditamos na paixão de Cristo, verdadeiramente, sobretudo na hora da cruz, nós entendemos um pouco mais o que é o amor verdadeiro. E todos os santos diziam que nós só conseguiremos estancar os nossos sofrimentos se nós conseguirmos colocá-lo na cruz. Porque muitas vezes nós não encontramos respostas nem consolações humanas diante daquilo que nós passamos, mas a cruz, mesmo que não nos traga uma consolação humana, nos dá uma certeza espiritual. Ou seja, eu não estou só, eu não sofro sozinho, Deus conhece aquilo que eu passo, Deus está comigo. E se Ele passou e superou, e eu estou com Ele, eu também vou passar e vou superar. Mas a terceira palavra de Jesus na cruz é o encontro de Jesus, Maria e São João. É muito interessante, Jesus poderia ter falado esta palavra antes da cruz, ou mesmo depois de ressuscitado. Não era uma palavra obrigatória deixar para a cruz. Por outro lado, não é que ele esqueceu antes ou quis antecipar. Ele deixou para a sua última hora de apresentar a cada um de nós a sua mãe como nossa mãe. O único apóstolo que ficou até o final, além de algumas mulheres e da mãe do Senhor, foi João. Por isso, naquele momento, quando Jesus, com muito sofrimento, muita dor, ele olha para baixo e vê ali sua mãe presente e o apóstolo São João, ele fala com muita dificuldade: mulher, eis aí o teu filho, e fala depois a João: filho, eis aí a tua mãe. Se nós entendemos isso, nós entendemos que nós assumimos na cruz, que é o sacrifício supremo, que é a entrega absoluta, nós ganhamos na cruz uma mãe. Nosso Senhor nos deixa na cruz uma herança, porque as suas últimas palavras eram como se fosse o seu testamento espiritual. E nosso Senhor não deixa nenhum bem, porque não os possuía, não deixa nenhum título. O Senhor deixa a sua mãe e oferece essa mãe ao seu apóstolo São João. E é muito interessante, a Sagrada Escritura diz assim: e logo após, João levou Maria para sua casa. Mesmo o Senhor tendo nos oferecido uma mãe, mesmo o Senhor nos amando até o fim, cabe a cada um de nós levar Nossa Senhora para nossa casa. E levar Nossa Senhora para nossa casa, que vocês recebem todos os meses através do ícone de Nossa Senhora 3 vezes admirável, significa mantê-la dentro do coração.
contar com Nossa Senhora, apresentar a ela as nossas dores. Ela que conhece tão de perto as dores, ela que é mãe das dores, conhece tudo aquilo que nós passamos, e se ela numa festa, que foi o primeiro milagre do Senhor nas bodas de Caná, se antecipou aos noivos, apresentando ao Senhor o que lhes faltava, imagine o que ela não pode fazer conosco na hora da dor. Se na hora da festa, Maria apresentou Estou tentando ouvir uma palestra, mas está difícil aqui. o vinho que lhe faltava, imagine o que Nossa Senhora não pode fazer conosco na hora da nossa dor. Então, quis fazer só essa introdução para que a gente não hesite de convidar Nossa Senhora na hora da dor, porque o que o demônio faz muitas vezes conosco é querer nos afastar da graça. O demônio muitas vezes tenta nos mostrar que o sofrimento que nós passamos é um abandono de Deus, é uma desgraça, e, portanto, não adianta contar com Deus. E não é assim. Muito pelo contrário. Ou seja, quanto mais próximos nós estamos do Senhor, mais graças nós temos e mais força nós temos para viver a cruz e para vencê-la. Tem um santo que dizia uma coisa muito forte. Nosso Senhor não veio a esse mundo para acabar com a tristeza. Ele veio para vencê-la. Porque acabar com a tristeza, no fundo, é uma tentação que todos nós sentimos de que a nossa cruz seja tirada da frente. E nem sempre ela é tirada da frente. Às vezes a nossa cruz permanece. Mas se nós não desistimos e continuamos com o Senhor, não só ela é aliviada, como ela pode ser vencida. E aquele que conhece o caminho da cruz, porque já a venceu, esse nunca mais desistirá. Então, que a desistência nunca seja para nós motivo, que a dor nunca seja motivo de desistência, ao contrário, seja um motivo de se aproximar mais de Deus e pedir a ajuda dele, porque sem ele nós não conseguimos. O que é que eu queria falar para vocês sobre a quaresma? Ora, por que Nosso Senhor nos permite a quaresma? Para que a gente possa responder essa pergunta, nós precisamos olhar para a quaresma do Senhor, que foram os 40 dias que ele passou no deserto. Diz a Sagrada Escritura que o Espírito permitiu que Jesus fosse ao deserto para ser tentado. Ser tentado significa ser provado, ser aperfeiçoado na missão que ele receberia, ou que ele cumpriria. E é muito interessante porque Nosso Senhor, logo após receber o batismo de São João Batista, não havia começado ainda a sua missão pública, logo após é levado ao deserto. Então, após a vinda do Espírito Santo, simbolicamente, porque Jesus sempre teve o Espírito Santo, não foi-lhe necessário o batismo para que ele recebesse o Espírito, mas após essa experiência mística com João Batista, Nosso Senhor é levado ao deserto, para que na dificuldade do deserto, o Senhor aprendesse, humanamente falando, a persistência, a força e a graça para vencer a tentação e vencer o mal. Então, Nosso Senhor passa 40 dias no deserto. E diz a Sagrada Escritura que ao final de 40 dias, Nosso Senhor sentiu fome. Claro, depois de 40 dias em jejum, claro que vai sentir fome. E quando ele sente fome, o demônio lhe aparece. Porque o demônio, embora não possa sondar os nossos pensamentos, de um certo modo nos conhece. E sabe quais são as nossas faltas ou as nossas necessidades. O demônio nunca nos tentará naquilo que nós temos de sobra. O demônio muitas vezes nos tenta naquilo que nos falta. Por exemplo, a falta de paciência. Não que isso aconteça aqui, porque eu sei que todo mundo que está aqui tem paciência de sobra, nunca perdeu a paciência, nunca levantou a voz, nunca brigou com o marido, porque todos os maridos são santos aqui. Mas nem todo mundo tem essa felicidade, né? Essa facilidade. Então, o demônio sabe que se ele nos cutucar naquele ponto, nós podemos perder um pouco o caminho. Ou porque nós estamos vivendo, e aqui é muito importante que os padres da igreja diziam,
um momento de muita alegria, porque na hora de muita alegria, se a gente não tomar cuidado também, a gente acha que a gente se basta, ou que as coisas nos bastam, a gente cai numa espécie de autossuficiência, como se só esse mundo aqui nos satisfizesse. Agora esqueci até do verbo aqui, que você deixa para lá. Ou seja, e aí, ou quando nós estamos num momento de muita dificuldade, nós achamos que nada mais tem sentido. São esses dois extremos que o demônio gosta de agir. Porque as pessoas que estão mais equilibradas dificilmente se expõem tanto. Mas quando nós estamos na extrema euforia, ou muitas vezes na extrema tristeza, nós estamos mais suscetíveis a algumas sugestões. E notemos bem, não é que o demônio que nos oferece é algo ruim, senão ninguém cairia. O que ele oferece muitas vezes é uma coisa aparentemente boa. Diz a Sagrada Escritura em Gênesis, que quando Eva cai naquele pecado da árvore, a árvore e o fruto lhe eram atraentes. Importante esta frase. Ou seja, aquilo que me atrai, se eu não tomar cuidado e não conseguir equilibrar, pode ser isso também que me faça cair. E nosso Senhor, então, foi tentado, o demônio lhe aparece e diz, olha, pega esses 2 pães aí, pega essas 2 pedras que você está vendo aí, e transforma em pães. Queridos, que mal teria transformar pedras em pães? Nenhum. Aparentemente, qual que é o erro? Qual que é o pecado nisso? Nenhum. Está com fome, tem pedra, se dá para transformar, transforma em pão. Mas se ele fizesse isso, ele teria não só seguido uma ideia do demônio, como ele teria quebrado a sua proposta quaresmal, e ele também teria antecipando magicamente o tempo de Deus. E quem abrevia, ou alonga, ou tenta alongar o tempo de Deus, não é feliz. Mas notemos uma coisa, nosso Senhor não dialoga com a tentação. Você imagina se isso aqui fosse uma pedra e que o demônio me pede para transformá-la em pão. Se eu estou com fome e eu não tirá-la da frente e eu começar a olhar para ela e começar a imaginar que isso aqui poderia ser uma bisnaguinha. Imagine aqui uma bisnaguinha com um coco por cima. Na minha época, quando eu era moleque, adorava isso, tinha uma padaria perto da casa da minha avó, e não sei se vocês conheceram, eu sei se era uma coisa só do bairro da Moca, mas ele ia comprar para mim uma bisnaga que chamava Vanderleia. Já ouviram isso, não? Então era só na Moca. Mas eu digo para vocês como é uma bisnaga doce, assim, com um coco por cima, aquele creme, que dá vontade de passar na cara. Você nem sabe se você come, se você chora, se você abraça a bisnaga, é uma alegria. Então você imagina se eu olhasse para isso e ficasse imaginando. Eu estaria dialogando com a tentação. E quem dialoga com a tentação perde. Porque o demônio é o pai da mentira. E na palavra ele nos vence. Então nunca fica naquela questão, mas e se eu fizesse isso? Aquela minha amiga me falou que tem aquele lugar que a gente vai lá e cura, que a gente faz uma oração lá naquele pai de santo. Fuja disso. Naquele centro espírita, que o povo é tão bom, o povo pode ser bom, mas não é isso que nós acreditamos. Ou seja, ou nós somos todos dele, ou nós não somos. E aí, o que é importante? Que cada quaresma, do mesmo jeito que o Senhor saiu pleno, eu também sou convidado a sair dessa quaresma uma pessoa melhor. É isso o sentido da quaresma. É aprimorar-me na vida espiritual. É ser um melhor sacerdote, é ser um melhor ser humano. E, sobretudo, nas coisas mais simples. Ou seja, não adianta eu querer rezar 30 horas aqui na igreja e chegar na casa da minha mãe e maltratá-la. Não adianta eu ser aqui, por exemplo, zelador ou zeladora
da mãe peregrina, e quando chega em casa eu estou quebrando o pau com todo mundo, só falta tacar o ícone na cabeça de cada um. Não adianta pegar o livrinho e fazer oração de chegada, oração de despedida. Ou seja, se Nossa Senhora não vem para minha casa e não me torna uma pessoa melhor, a falha não é de Nossa Senhora e não é de Deus. Eu preciso ver o que eu posso melhorar. Por isso que a Quaresma é um tempo favorável, diz a igreja, porque é um tempo não só que eu posso me rever, como o Senhor me dá uma graça especial, para que confiando nele eu possa alçar voos mais altos. Eu possa caminhar ou navegar para águas mais profundas. Por isso que o Senhor aqui vai apresentar 3 relações que são fundamentais a todos nós. Primeira coisa, como é que está o meu relacionamento com Deus? E cada um só pode responder solitariamente a sua própria pergunta, não dá para responder a do outro. Como é que está o meu relacionamento com os outros? Ou com as outras? Com as pessoas que estão na minha casa? Não só com as meninas aqui desse grupo, que já se conhecem, e que todo mundo é amigo, mas como não mora na mesma casa, não dá tempo de sair faísca. Agora, com aquelas pessoas que eu convivo, que eu tenho mais dificuldade. Ora, como está? E depois no meu relacionamento comigo mesmo. Me amo? Cuido de mim? Faço as coisas corretas? Tenho autodomínio sobre as coisas? Sobre os meus desejos? Sobre as minhas vontades? Sou uma pessoa muito chata, antipática? Claro que nesse grupo não tem isso, mas vocês devem conhecer alguém. Então, é isso que nós precisamos, nesta Quaresma, pensar concretamente. Porque não é uma experiência só espiritual, como se esse mundo não existisse. Senão Nosso Senhor não teria ficado no deserto, não teria feito seu primeiro milagre numa festa de casamento. O Senhor teria ficado numa montanha, todos os seus anos ali, meditando como se fosse um monge. Mas o Senhor enfrentava as situações. O Senhor ia ao encontro, porque era no encontro com as pessoas que ele também via o que ele precisava fazer. Então, queridos, 3 exercícios que a Quaresma nos propõe e que nós precisamos ver. Oração. Eu só posso responder como está a minha relação com Deus pelo modo que eu venho rezando. Se eu não venho rezando nada, ou se as minhas orações são sempre as mesmas, tem alguma coisa errada. Aquele negócio de Pai Nosso, Ave Maria, sabe? Aquele negócio que a gente mais lê do que fala, isso aí não é oração. Isso é alguma coisa, mas oração é um diálogo verdadeiro. Eu preciso saber qual foi a última vez que eu escutei o Senhor falar comigo. Talvez não com uma locução interior, mas com algum livro que eu li, com alguma meditação que eu fiz, com alguma palestra que eu escutei. O que é que o Senhor me falou de concreto? Eu não posso dizer, não, mas isso foi nos anos 1990, que eu estou percebendo aqui que também é todo mundo do grupo de jovens como eu. Então, quer dizer, ou seja, não pode ser assim. Eu preciso ter a certeza de que o Senhor fala comigo todos os dias, por isso que eu preciso rever com a minha oração. Não como uma prática quase que obrigatória, mas como uma chance, uma experiência de amor, onde eu falo ao Senhor, o Senhor fala comigo. Por isso que a igreja diz, percebe como está a tua oração e avança nisso. Te digo mais, se você percebe que a tua vida espiritual é a mesma há 30 anos, queridos, sinal de que nós estamos um lixo. Não pode ser a mesma coisa. Não pode. Se você disser para mim, vocês que são casadas aqui, que o teu casamento é igual, mas não existe. Para imaginar, você acha que existe uma relação que é casado há 10, há 20, assim, é a mesma coisa? Não dá. É melhor ter piorado, é melhor de vez em quando, até de vez em quando ter umas faíscas, a ser uma coisa morta. Porque se nós dizemos que é a mesma coisa, é sinal de que não tem avanço, não tem graça, não tem nada. E tem muita gente que diz, a minha vida espiritual é a mesma, eu vou à missinha, assim que eu escutava. Vou contar um segredo a vocês, uma senhora portuguesa ficou com raiva de mim, quer dizer, mas já me perdoou, porque quando eu morava em Roma, que fui estudar em Roma,
a gente ia para os santuários nas férias para poder trabalhar e também para ter onde ficar, porque o colégio fechava e em Roma o calor era insuportável. Então eu fui um mês para o Santuário de Fátima, fiquei lá um mês, atendendo confissão. Eu acho que eu atendi meio Portugal aquela vez. Olha, foi meio Portugal em um mês, eram 8 a 10 horas no confessionário. E eu escutava de muitas pessoas assim, ai padre, sabe, eu vou à minha missinha. Quanto eu escutava isso? Eu vou à minha missinha, e a portuguesa, a senhora portuguesa não gostou, mas eu falei, não, mas eu só escutava isso. Eu vou à minha missinha, tal, 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 e aquilo ficou missinha, missinha. E o que eu percebi? Percebo aqui no Brasil também. Que o único contato que as pessoas têm com Deus é a sua missinha. Não estava nada, a semana inteira. E ainda, muitas vezes, vai na missinha e não entende o que o padre fala, porque nem sempre os padres, nós ajudamos as pessoas a entenderem também. Então, acaba pegando uma missa que é mais rápido, entendeu? Para não perder tempo. Não que vocês nunca fizeram isso aqui. Isso aqui eu estou dizendo, o pessoal do Alasca está fazendo muito isso por causa do frio. Mas, ou seja, vai dar um tapa na missa, vamos lá, porque a gente já fica livre. Você fica livre do quê? O que é ruim que precisa se livrar, né? Mas, ou seja, e não entende nada. E se nós dizemos isso, me diga, qual a diferença que fez aquela experiência espiritual na sua vida, da missa? E aí, tem um livro que chama Alma de Todo Apostolado, ele diz assim, na vida espiritual, quem não avança, retrocede. Então, assim, se eu estou 30 anos na mesma, eu estou perdendo meu tempo. Era melhor que eu estivesse em outro lugar. Oração. Depois, de relação ao próximo, guardemos isso, a caridade, a esmola. Mas não é só o que eu ofereço materialmente, mas será que eu ofereço algo de mim para o outro? O meu tempo, a minha atenção, o meu carinho, sobretudo com aqueles que estão mais próximos, porque às vezes é mais fácil pegar R$ 50 e mandar lá para a instituição de caridade, que eu não sei nem onde fica, lá na casa do chapéu, entendeu? Eu pago aquele boleto lá que chega, às vezes vai no débito automático, eu nem lembro que eu paguei. Deixa isso lá, nem sei quem são essas pessoas. Às vezes é mais fácil fazer isso a dar um pouco de atenção para o marido, porque o marido cansa a paciência, eu sei como é que são essas coisas aí. Entendeu? Você acha que eu não escuto todos os dias, lá em Ribeirão Preto, as mulheres reclamarem, olha, eu não aguento mais o meu marido. Entendeu? Mas isso faz parte, porque tem hora também que o marido não aguenta mais a esposa. Ou seja, viver a dois, conviver a dois não é fácil. Então, às vezes, é mais fácil eu dar paciência, eu dar atenção a alguém que eu vejo de vez em quando, do que o marido, a esposa, o filho, aquela pessoa que está mais idosa, aquela pessoa que tem algum problema de saúde, aquela pessoa que exige de mim uma paciência. Então, eu preciso pensar. Porque o final da quaresma não é o que eu fiz para Deus, na verdade, somente. É o que eu fiz para mim mesmo. Eu me tornei uma pessoa melhor ou não, porque senão o que acontece? Chega na quaresma, vou parar de tomar café. Aí fica, todo mundo não toma café. Eu não sei onde está escrito, que passagem bíblica que fala não tomeis café, porque todo mundo quer cortar o café. Aí corta o café, não muda absolutamente nada, ou seja, termina a quaresma e diz, mas o que te... Não, eu só fiquei sem café. Mas sabe, é como imaginar que o Senhor foi para o deserto e disse, não, eu vou tirar só o café. Vou ficar aqui no deserto, não vou rezar, não vou, mas o café eu vou tirar. Quer dizer, gente, alguma coisa concreta, alguma coisa prática, sabe? Às vezes é melhor tomar café e ter paciência com o esposo, com a esposa, a não tomar café e continuar tratando as pessoas, muitas vezes, na base da paulada. E depois, por último, comigo mesmo. A igreja fala do jejum. Eu tenho domínio das minhas emoções. Eu sou uma pessoa equilibrada, temperada, porque a palavra temperamento vem de tempera, ou seja, tempero, equilíbrio. Ou seja, eu tenho equilíbrio nas relações, na minha relação com Deus, na minha relação com os outros, na minha relação comigo mesmo, na minha relação, sei lá, na hora de comer, na hora de fazer compra, na hora de conversar, na hora de reclamar, de exigir, de pedir.
Por isso que o jejum entra como uma espécie de exercício de autodomínio. Se eu consigo abrir mão de algo que para mim é caro, que para mim eu gosto, é mais fácil na hora que a vida me coloca alguma coisa que talvez eu não tive chance de escolher. Por isso que depois desses 3 exercícios, a única coisa que eu digo, que todos os santos falam, aliás, Santa Teresa de Ávila dizia, é melhor não ter falta de caridade a ter excesso de penitência. Olha que coisa linda isso. É melhor não ter falta de caridade a ter excesso de penitência. Porque nós mostramos quem nós somos, sobretudo no relacionamento com Deus e com os outros. Mas o que é importante nós sabermos aqui é que ao final desta quaresma, eu preciso responder a mim mesmo se de fato eu tive algum avanço, se eu percebi algum avanço. E isso seguramente Deus me ajudará. E digo a vocês, mesmo que a tua quaresma tenha sido mais ou menos, mesmo que a tua quaresma tenha ficado, sabe, mezzalite, mezza mozzarella, aquele negócio que não, sabe, que ficou, eu fiz 350 propósitos, no segundo dia eu já tinha esquecido, e já não tinha cumprido 340, e falei, para que cumprir os outros 10 também? Então, já que largou tudo. Para quem viveu a quaresma desse jeito, nós temos um intensivão quaresmal, se eu pudesse falar numa língua mais educacional, que é a Semana Santa. A Semana Santa é o resumo de toda a paixão e amor do Senhor pela humanidade. É possível, o Senhor nos dá tantas chances, que se eu não viver os 40 dias de um modo pleno, o Senhor me confere esses 7 dias, como um grande intensivão, como um resumo da sua vida e do seu amor por nós. Viver os dias da Semana Santa, que a igreja conhece como Semana Maior, sempre conheceu assim, é resgatar aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Ele faz por nós e aquilo que Ele ainda pode fazer por nós. Então, se você tiver condição, participe da Santa Eucaristia na sua paróquia, participe Domingo de Ramos, vamos viver com o Senhor esses últimos passos, participe da Quinta-feira Santa, do Tríduo Pascal, da Sexta-feira da Paixão, do Sábado da Ressurreição, e mergulhe nisso, mergulhe dizendo, Senhor, o que queres de mim? Realize em mim, porque para o Senhor basta um só minuto. Santa Teresa de Ávila dizia, bastava uma só Santa Missa bem celebrada, ou bem vivida, que toda a nossa vida seria transformada. E ela diz, e quantas missas nós já vivemos de qualquer jeito. Isso ela fala às suas freiras, às suas irmãs. Diz, bastava uma só Santa Missa bem vivida, para que toda a nossa vida mudasse. Queridos, eu quero terminar dizendo que o final da quaresma nós já conhecemos, mas nem sempre nós lembramos e tomamos posse disso. O final da quaresma não é a morte do Senhor, é a sua ressurreição. Portanto, o que eu quero dizer aqui a todos nós é que em Cristo nós venceremos qualquer dificuldade. E Deus pode mudar qualquer situação de uma hora para outra. E se ainda não mudou, ou é porque nos falta fé, ou é porque não chegou a hora. Então confie no Senhor. Sabe, não perca a esperança. Nós não celebramos um Deus que morre na cruz e ali fica para sempre. Não. Nós celebramos um Deus que, por amor, se fez homem, que por amor permaneceu na cruz por um tempo e venceu e vive para sempre. Portanto, todas as cruzes que nós passamos em Cristo têm um tempo. Nenhuma cruz é para sempre. Toda dor tem prazo de validade. Toda cruz tem prazo de validade. O que fica para sempre é a vida. É a ressurreição. É a vida eterna. Que essa nós já passamos a vivê-la aqui e viveremos com o Senhor para sempre ao seu lado, espero, no céu. Então não tenhamos medo. Não nos deixemos paralisar pelas dores, pelas tentações, pelas dificuldades.
O Senhor mesmo disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É pela vossa constância, diz o Senhor, pela vossa permanência, pela vossa perseverança, que alcançareis a salvação, a fidelidade e a felicidade. E eu termino uma frase de Santo Agostinho, que me toca muito essa frase, porque é uma frase que fala diretamente aos nossos corações. Santo Agostinho dizia assim, esta vida é um grande combate, como Paulo disse. Esta vida é um combate espiritual, às vezes é um combate humano, é sempre uma luta. Ele disse, e se ao final desta luta, Deus não te encontrar como vencedor, que Ele te encontre como um lutador. Então é isso. Ou seja, todos nós temos capacidade para lutar. Para vencer, só Deus sabe o que é a vitória, só Deus sabe de que modo ela pode vir e o que isso significa. Mas para lutar, o lutar depende de mim agora. E se agora eu quero lutar, eu lutarei para sempre. Que a gente não despreze o momento presente, porque cada momento presente é a graça que o Senhor nos dá para viver a sua felicidade, a sua graça, e vale a pena. Porque só o Senhor é capaz de nos dar a verdadeira paz e felicidade que todos os nossos corações anseiam. Não tenhamos medo, vamos em frente, e que essa quaresma, sobretudo essa Semana Santa, nos traga a nova vida, a verdadeira vida, a paz e a esperança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.